Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Conhecer a verdade é fundamental para nós. Meditamos sobre isso na última vez em que aqui estivemos ao vivo ministrando esta palavra, a cruz de Cristo. Quando na verdade fizemos uma introdução durante toda a mensagem daquilo que vamos falar na noite de hoje. Uma vez, o Espírito Santo me trouxe uma palavra sobre a importância disto. A verdade, irmão, irmã, ouça bem, preste atenção. A mentira ou a falta, a ausência da verdade não abençoa ninguém. É claro que nós sabemos que Deus não leva em consideração a ignorância, o tempo da ignorância, onde praticávamos e acreditávamos em coisas pela nossa ignorância. Mas o Espírito Santo quer nos levar à verdade, pois só ela pode libertar. Se permanecer na ignorância fosse uma bênção, Jesus teria ordenado aos seus discípulos, após ele ressuscitar, que ficassem em silêncio absoluto e não dissessem coisa alguma daquilo que eles viram e ouviram para ninguém. Porque, por intermédio da ignorância, eles então poderiam ser salvos. Não. Ao contrário disso, o mestre disse: ide agora por todo o mundo, todos os cantos, povos, tribos, línguas, nações, se espalhem, vão, anunciai este evangelho, não mutilem, não arranquem dele sua essência, preguem este evangelho. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. A verdade liberta. Somente ela. E certa vez eu estava em Israel, em um lugar muito interessante, porque você deve saber que a nação de Israel é uma jovem nação. Ela tem aproximadamente 70 anos em que foi restituída ao povo hebreu. E nesse período de 70 anos tornou-se hoje uma potência mundial. É um país de primeiro mundo.
Às vezes olhamos para o nosso Brasil, que tem 500 e lá vai fumaça, né? E até hoje está desse jeito, não é? Mas Israel tem lindas edificações, prédios e construções lindíssimos. E aquelas cidades históricas foram reerguidas e reconstruídas com esmero e com riqueza e com detalhes. Porém, este lugar me chamou a atenção porque nada foi erguido ali. Existem apenas as ruínas, as pedras e o mato. E aquele guia que estava conosco disse: esse lugar aqui são as ruínas de uma cidade chamada Corazim. E mais ali adiante ficava Betsaida. E então, naquele momento, o Espírito de Deus me trouxe a palavra de Jesus. E eu me lembrei quando ele andava por aquela cidade, aquelas ruas, aquilo era uma cidade edificada e próspera, e haviam pessoas caminhando, andando, comprando, vendendo, fazendo projetos e planos. Mas aquelas pessoas, elas não deram ouvido à verdade. Elas não abriram o coração delas para a mensagem de Cristo. Então Jesus disse assim: ai de ti, Corazim. Preste atenção. Ele disse: ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom, duas cidades que não fazem parte de Israel, se operassem os milagres que em ti foram operados, há muitos eles teriam se arrependido em saco e em cinza e se humilhado diante de Deus. E tu, Cafarnaum, disse Jesus, pensas que até o céu tu subirás? Eu te digo, até o inferno descerás. Meu Deus. E eu fiquei impactado por essa expressão que saiu da boca de Jesus. Ai de ti. Sabe, quando aquelas pessoas ouviram essa palavra de Jesus, talvez eles não tenham nem ligado, com certeza não se importaram e continuaram o seu trajeto, o seu caminho, os seus afazeres, os seus negócios e as suas preocupações. Pensaram, o Nazareno hoje acordou de mau humor. Deve ser o calor do sol e ele deve estar com fome. E prosseguiram nos seus afazeres. Porém, ao entrarmos hoje em Israel e vermos as ruínas de Corazim e as ruínas de Betsaida e Cafarnaum, uma cidade às margens do mar, um lugar que poderia ser reerguido com edifícios lindíssimos e hotéis maravilhosos, mas não existe absolutamente nada a não ser as pedras e as rochas antigas e as ruínas para contarem uma história, porque se os homens se calarem, até as pedras clamarão. Ai de ti. E o Espírito Santo me fez ir a uma revelação dada ao profeta Isaías.
quando ele começou a profetizar uma série de ais. E entre eles ele disse: ai daquele que chama o amargo de doce e o doce de amargo. Ai daquele que diz que a luz é treva e a treva é luz. Ai daquele que toma o que é santo por profano, e o que é profano ele diz que é santo. Você pode pensar que está tudo bem, que o profeta estava meio aborrecido naquele dia e que nada te sucederá. E que basta você pegar qualquer coisa que seja do interesse da tua carne e você coloca o nome gospel na frente e você começa a chamar aquilo que é treva de luz. E você começa a chamar aquilo que é amargo de doce. E você começa a chamar aquilo que é profano de santo. E você diz: tudo glorifica a Deus. Todos os ritmos, todos os costumes, nada do diabo, tudo pertence a Deus. Basta chamarmos de gospel, barzinho gospel, boate gospel, piriguete gospel, funk gospel. E por aí vai. O leque é muito grande, você conhece essas coisas. Mas o profeta diz: ai daquele, ele usa a mesma expressão que saiu da boca de Jesus. Ai daquele que mescla, que junta as coisas, porque não há nenhuma comunhão entre luz e treva. Certa vez perguntaram a Jesus: é lícito pagarmos tributo a César? Jesus: responda. Fizeram uma pergunta extremamente inteligente, porque se ele respondesse que era lícito, ele teria problema gravíssimo com os judeus, que sentiam-se oprimidos pelo domínio de César em Israel e eram obrigados a pagar tributos a César, do fruto do suor do rosto deles. O povo de Deus, que aguardava o Messias para a libertação. Se ele respondesse que não era lícito, os soldados romanos estavam ali, de armas em punho, e o levariam preso na mesma hora por incitar rebelião contra César. E então Jesus aproveita-se desta armadilha daqueles religiosos. Ele aproveita-se disso para trazer à tona uma revelação. Ele disse: dai-me uma moeda do tributo. E deram a ele uma moeda. E ele olhou e virou para o povo e disse: de quem é esta esfinge, essa imagem impressa na moeda e as inscrições que estão aqui? A quem pertence isso? De quem é essa imagem? E estas inscrições? Eles disseram: é de César. E ele então disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas, com certeza absoluta, Jesus não estava apenas exercendo a sua capacidade e a sua inteligência de escapar de uma armadilha religiosa, de uma pergunta perspicaz, maliciosa. Não, ele trouxe à tona uma profunda revelação de que existem dois reinos.
o reino das trevas deste mundo e o reino dos céus, o reino do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E que aquelas coisas que pertencem e estão sobre o domínio do príncipe deste mundo, de César, Deus não as quer para si. Dai a César o que é dele, e a Deus o que é de Deus. Saibam fazer a separação, saibam discernir entre o amargo e o doce, saibam discernir entre o santo e o profano, saibam discernir entre as trevas e a luz. Porque ai de você, meu irmão, minha irmã. Você pode não esquentar a tua cabeça agora com isso, mas eu estou lhe dizendo, ai de você. Pastor, presbítero, bispo, ai de você, que está chamando o amargo de doce, e o profano de santo, e as trevas de luz. Ai de você que está mutilando as sagradas escrituras por interesse próprio. Ai de você, pastor, pastora, bispo, bispa, seja você quem for. Ai de você que tem se tornado cafetão, cafetina e prostituído a própria palavra de Deus para se enriquecer, para ganhar dinheiro à custa da ignorância das pessoas, e mutila as revelações de Deus, trazendo ao povo o evangelho água com açúcar, falso, deturpado. E dizem a eles, paz, paz, quando não há paz. A Bíblia diz que o falso profeta é aquele que cura as feridas do povo de forma superficial. O sujeito está com uma ferida enorme e lá dentro está apodrecendo, infeccionando. E o falso profeta junta aquela pele aberta e coloca um band-aid e diz, está tudo bem. É de forma superficial, ele acaricia e diz que nenhum mal vai suceder, mas a gangrena vai comer a carne, vai comer os nervos, vai comer os ossos. E essa pessoa ela vai morrer de infecção generalizada. A Bíblia diz que o verdadeiro profeta é aquele que entra com a sua mão na ferida, doa quem doer, ele prega a verdade. A mensagem da cruz é uma mensagem que não mais é pregada na maioria dos púlpitos, porque ela é uma mensagem antipática. Ela é uma mensagem que não é atrativa, porque ela fala de renúncia. Ela fala de morte. Ela fala de coisas drásticas. E as mensagens que se ouvem dos púlpitos, na maioria das vezes, são retiradas do Velho Testamento para falar de prosperidade, de bênção material, de que as pessoas vão usar o poder de Deus e vão fazer campanhas para conquistarem o seu carro zero ou importado, para conquistarem a sua nova casa, a sua mansão, o seu apartamento luxuoso, para conquistarem uma loja, para conquistarem um grupo de lojas, e elas vão ser prósperas, abastadas e ricas, e não terão falta de nada.
Estas pessoas estão dizendo claramente e sem deixar nenhuma sombra de dúvida que Cristo Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida, ele sofreu, ele foi esmurrado, espancado e escarrado no rosto e humilhado e pendurado nu em uma cruz. E sofreu dores terríveis ali. E gemeu e gritou porque o Pai o havia desligado de sua presença pelo pecado que nele entrou. Essas pessoas estão pregando que ele sofreu tudo isso, ele suportou tudo isso, que era algo tão grave, tão drástico, tão tremendo, que poucos instantes antes, no jardim chamado Getsemane, em frente a Jerusalém, ele suou gotas de sangue, ele clamava ao Pai, eu sei que tudo te é possível, passa de mim esse cálice. E os anjos vieram e o confortaram. E ele disse, seja feita a tua vontade. Estamos falando de coisa drástica, de coisa séria, que o suor dele, tamanha era a intensidade de seu estresse. E a medicina hoje comprova isso, que os pequenos vasos sanguíneos que estão debaixo de nossa pele vão se dilatando pelo grau de estresse e eles estouram. E então o suor se mistura com gotas de sangue desses pequenos vasos. E estas pessoas estão apregoando que ele sofreu todas estas coisas para fazer com que eu seja um empresário bem-sucedido, para me entregar a chave de um carro novo ou de uma casa, ou para fazer de mim um empresário bem-sucedido. Volto a dizer, porque eu sei que existem pessoas que ficam à cata de alguma palavra minha para me jogar pedras. Eu não sou contra a prosperidade. Porque se eu fosse, eu contrariaria aquilo que Deus faz na minha vida, porque Ele me prospera. Eu sou contra a hipocrisia, a falsidade. Eu sou contra a mutilação do Evangelho de Cristo e das revelações de Deus. Eu sou contra chamar aquilo que é treva de luz, aquilo que é amargo de doce, aquilo que é profano de santo. Eu sou contra correr atrás das bênçãos de Deus e se esquecer do Deus da bênção. Porque quando caminhamos com Ele, verdadeiramente, quando cremos em Sua palavra e conhecemos a verdade, Suas bênçãos é que correm atrás de nós. E passamos a viver aquilo que o Mestre ensinou. Ele disse, não andeis ansiosos. Ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. É interessante, hoje eles pregam o contrário. Nem pelo que há vez de comer, nem pelo que há vez de vestir. Observe nos passarinhos e os lírios do campo, veja como vosso Pai as trata. Nada falta a eles. Será que vocês não têm um valor maior para Ele? Vocês que são seus filhos, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Todas estas coisas, elas vos serão acrescentadas, elas vão correr atrás de vocês. Vosso Pai os abençoará. Mas não é um relacionamento comercial que Ele quer com vocês. Não andem atrás dEle apenas por causa dessas coisas. Busquem o reino dos céus, abram os olhos, entendam a verdade. O inferno vai tragar milhares.
multidões de pessoas que não conseguiram discernir entre a mão esquerda e a direita, que viveram uma mentira, que viveram um evangelho distorcido, mutilado, prostituído, por interesses gananciosos de líderes. Certa vez Jesus levantou-se e disse assim: como Moisés ergueu a serpente no deserto, importa que eu, filho do homem, seja levantado também entre o céu e a terra. E quando eu for levantado, a todos eu atrairei a mim. Preste atenção. Eu estou pregando nessa noite aquilo que Paulo disse: nada quis saber entre vós, não me venham com mexericos e com fofocas, não me venham com distorções, não me venham com outro evangelho, isso é anátema, isso é maldito. Nada quis saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. A mensagem da cruz, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, mas Paulo diz: essa mensagem que eu prego, essa mensagem que eu prego é o poder de Deus para salvar a nossa alma do inferno. O que é que você quer, afinal de contas? O que é que você quer? Você quer um carro importado? Você quer uma casa luxuosa? Você quer se tornar um empresário bem-sucedido? Se esse é o teu único desejo, se você se relaciona com Deus por causa destas coisas, eu tenho uma notícia para lhe dar. E ela é séria. Você está servindo ao Deus errado. Entrega a tua alma ao diabo e ele te dá todas essas coisas em porção dobrada, mais do que você possa imaginar, desde que você entregue a alma para ele. Não é esta a proposta de Cristo. Não é este o evangelho dele. O evangelho de Cristo não é o da conquista, mas é o da renúncia. Renúncia da própria vida. Certa vez, você se lembra bem disso, aquele rapaz, aquele jovem rico, ele disse: mestre, aleluia, mestre, eu estou arrupiado. O que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Tenho visto tuas mensagens, milagres extraordinários, e eu estou crendo que aquilo que tu prega é a verdade. O que eu devo fazer? Jesus olhou para ele, mas não apenas para ele, como olha um homem qualquer. Ele olhou para ele e entrou dentro do seu coração. E Jesus sabia o que estava repousado dentro do coração daquele jovem rico. Ele disse: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E ele disse: aleluia! Tenho feito isso desde a minha mocidade, mestre. Veja, nós estamos falando de um sujeito correto. Estamos falando de um sujeito que não se prostituía, não usava drogas, não enchia a cara de cachaça nos bares de Jerusalém. Estamos falando de um sujeito que não cobiçava nada de ninguém. Era um bom sujeito, era dizimista. Aliás, um alto dízimo. Era ofertante, aliás, uma alta oferta. Estamos falando de um cara que é melhor do que muito pastor que eu conheço, muito presbítero, muito bispo. Tinha um caráter bem melhor do que muitos líderes religiosos que eu conheço. Esse cara
Esse jovem rico estava empolgado, animado. E aí o mestre virou-se para ele e disse: queres ser perfeito? Você quer entender realmente o que é que eu estou pregando, rapaz? Você quer compreender o grau, a intensidade, a altura, a profundidade, a extensão daquilo que eu estou anunciando, daquilo que eu vim fazer, da minha mensagem? Diz, aleluia! E o mestre disse: pai, vende tudo que você tem e entrega o dinheiro aos pobres. Venha e me siga, tu terás um tesouro no reino dos céus. Isso parece uma coisa inteiramente absurda, descabida. Isso não se encaixa de maneira alguma no evangelho que hoje é pregado. Sabe, se nós pudéssemos arrancar algumas páginas daquilo que Jesus pregou, porque isso cria uma confusão muito grande na cabeça dessas ovelhas que estão buscando apenas a prosperidade e o ganho das coisas materiais. Se nós pudéssemos arrancar essas palavras de Jesus, aquele momento que ele entrou no templo e expulsou os vendilhões e disse que eles transformaram uma casa de oração em um covil de ladrões. Um covil de ladrões! Daqueles que saem à cata de versículos da palavra de Deus, mas não para salvar almas, não para libertar cativos, não para que as pessoas entendam a verdade e sejam libertas por essa verdade, mas a cata de versículos que dê base na mensagem carnal que eles pregam, visando apenas arrancar o couro das ovelhas, arrancar o trocado das pessoas e incitar nelas a ambição de receberem 100 vezes mais. Talvez pudéssemos usar expressões como raça de víboras venenosas, hipócritas, sepulcros caiados ou ladrões. Sabe, nós estamos falando de coisas sérias, estamos falando de nossa alma. Isso, não há nada mais sério do que isso. Jesus não está afirmando que para segui-lo nós temos que fazer voto de miséria. Não é isso. Não é isso. Mas ele mostrou o que significa segui-lo. E que o nosso coração só pode ter um Senhor, não 2 ou 3 ou meia dúzia. E que Ele não aceitará o segundo lugar em nosso coração. Ou nos dedicamos a Ele, ou então a Mamon, o Deus que personifica a ambição e as riquezas. Não podeis servir a 2 senhores, diz a palavra de Deus. Ou você vai amar a um e desprezar o outro, não terá como conciliar as duas coisas. E aquele jovem, ele era apegado nos seus bens e no seu patrimônio. E é por isso que a Bíblia diz que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois ele perder a sua alma? De que adianta, hein? Em quantos sepultamentos você já foi nessa vida? E você viu o corpo daquela pessoa ser baixado dentro de uma urna e as pessoas pegarem terra e jogarem com uma pá em cima. E você pensa, aonde está agora a casa, o apartamento, o carro? Aonde estão os bens? O que valeu essas coisas? Ele não está levando nada. A Bíblia Sagrada diz que a única coisa que nós levamos no dia da nossa morte, e eu tenho uma notícia para você, você vai morrer! Mais cedo ou mais tarde, todos nós!
E o que tu tens aqui guardado, para quem será? A única coisa que levamos são as obras que fazemos para Deus. Sabe quando o mestre disse isso, aquele rapaz baixou a cabeça. E ele ficou triste. E ele começou a caminhar e ir embora, porque aquilo era duro demais para ele. Ele não conseguia aceitar aquela palavra desmotivadora de Jesus, vender tudo que ele tinha. Preste atenção quantas vezes Jesus falou isso. Mestre, te seguirei. As aves têm os seus ninhos, as raposas os seus covis. Eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça em minhas caminhadas, você tem certeza disso? Mestre, deixa primeiro sepultar meu pai, deixa os mortos sepultar os teus mortos, vem agora e me siga agora. Largue tudo e vem agora. Aquele que amar mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos ou a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim e nem apto para entrar no reino dos céus. Se fosse hoje em dia, 99% dos pastores iriam atrás daquele rapaz rico e eu dizer a ele: rapaz, calma, espera. Pera, que o mestre está nervoso. Pera, calma. Não é assim, a coisa não é tão drástica, vamos dar um jeito nisso. Afinal de contas, o teu dízimo é alto, eu tenho um cargo para você de presbítero da minha igreja. Você não precisa vender nada. Você toma o meu cartão e vai lá para a minha igreja. Mas esse assunto, ele realmente requer bastante tempo para esmiuçarmos. Vamos continuar. Amanhã a gente continua de onde paramos. Se Deus quiser. Não dá mais pra ficar do jeito que está. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel, que honram o chamado como Samuel. Bem, amados, amanhã eu aguardo você para continuarmos essa mensagem, a mensagem da cruz. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos tratar exatamente disso, daquele momento em que ele estava lá e ele disse: a todos atrairei a mim.